Existe um momento na vida em que tudo parece sair do controle, em que você olha ao redor e não encontra respostas, em que o silêncio parece mais alto do que qualquer palavra. E é exatamente nesse lugar que Deus começa a falar com mais profundidade ao seu espírito. Se você está ouvindo essa mensagem agora, entenda. Isso não é coincidência. Isso é direção divina. Isso é resposta de oração. Deus está te chamando para um nível mais profundo de confiança, porque você tem tentado resolver tudo sozinho, tem carregado pesos que não foram feitos para você carregar, tem lutado batalhas que não são suas, e hoje o Senhor te diz com autoridade: pare de tentar controlar tudo, porque enquanto você tenta segurar com suas mãos limitadas, você impede que o agir sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida. Existe algo sendo preparado, existe um movimento acontecendo, existe um cenário sendo alinhado. Mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Talvez você esteja cansado, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de acreditar e não ver resultado imediato. Talvez você tenha orado tantas vezes pela mesma coisa e até pensou em desistir, até questionou se Deus realmente estava te ouvindo. Mas Deus manda te dizer hoje: nenhuma das suas orações foi ignorada. Cada lágrima, cada suspiro, cada clamor chegou até Ele. O que você não entende é que o tempo de Deus não é o seu tempo. E aquilo que Ele está fazendo não é superficial, não é imediato, é profundo, é estratégico, é eterno. Deus não está apenas resolvendo um problema. Ele está transformando a sua vida. Ele está moldando o seu caráter. Ele está preparando você para algo que é maior do que aquilo que você pediu. Você precisa entender isso agora. Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando as coisas não acontecem como você planejou, Deus continua no comando. E o fato de você ainda estar de pé, mesmo depois de tudo que você já enfrentou, é a prova viva de que Ele está cuidando de você. Você não chegou até aqui sozinho. Houve momentos em que você pensou que não iria suportar. Momentos em que a dor parecia maior do que a sua força, mas Deus te sustentou. E se Ele te sustentou até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Existe uma guerra acontecendo dentro de você, uma guerra entre o controle e a confiança. Uma parte de você quer descansar em Deus, mas a outra parte quer resolver tudo sozinho. Uma parte quer crer, mas a outra parte está cheia de medo. E é exatamente nessa guerra que Deus está trabalhando, porque Ele não quer apenas te dar uma resposta, Ele quer te ensinar a confiar. Porque quando você aprende a confiar de verdade, você não depende mais das circunstâncias para ter paz. Você não depende mais de sinais visíveis para acreditar. Você simplesmente descansa, sabendo que Deus está no controle. E talvez essa seja a palavra que você mais precisa ouvir hoje. Descanse. Não é desistir, não é abandonar, não é parar de lutar pela sua vida, mas é mudar a forma como você luta. É sair do esforço humano e entrar na confiança espiritual. É entender que existem coisas que você não pode resolver com a sua força, mas que Deus pode resolver com uma palavra. Uma única palavra de Deus é capaz de mudar tudo. Uma única intervenção divina pode transformar completamente a sua história. Você tem se preocupado com o amanhã, tem se angustiado com aquilo que ainda nem aconteceu, tem carregado ansiedade, medo, insegurança. Mas Deus está dizendo agora: entregue. Entregue suas preocupações, entregue seus medos, entregue seus planos. Porque enquanto você segura, você se desgasta. Enquanto você tenta controlar, você se cansa. Mas quando você entrega, você encontra paz. Existe uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor, uma paz que vem de Deus. E é essa paz que Ele quer derramar sobre a sua vida agora. Talvez você esteja vivendo um momento de silêncio, e o silêncio de Deus pode ser difícil de entender. Você ora e não ouve resposta, você busca e parece que não encontra, você espera e nada muda. Mas entenda isso, o silêncio de Deus
não significa ausência. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. Porque Deus não trabalha na superfície, Ele trabalha na profundidade. Ele está organizando coisas que você não imagina, está conectando pessoas, está abrindo caminhos, está fechando portas que não eram para você, está protegendo você de situações que poderiam te destruir. Se você soubesse o que Deus já te livrou, você não reclamaria do que não aconteceu. Se você visse o que Ele já fez nos bastidores, você confiaria mais no processo. Mas como você não vê, você se inquieta. Como você não entende, você se preocupa. E é por isso que Deus te chama hoje para um novo nível de fé. Não uma fé baseada no que você vê, mas uma fé baseada em quem Ele é. Porque Deus continua sendo Deus, independente da sua situação. Ele continua fiel, mesmo quando você não entende. Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Existe um propósito maior na sua vida, algo que vai além do momento que você está vivendo agora. E tudo o que está acontecendo está te preparando para isso. Até as dificuldades, até os atrasos, até os nãos fazem parte do processo. Porque Deus não desperdiça nada. Tudo o que você vive é usado por Ele para te moldar, para te fortalecer, para te posicionar no lugar certo. Mas para viver o que Deus tem para você, você precisa aprender a soltar. Soltar o controle, soltar a ansiedade, soltar a necessidade de entender tudo. Porque nem tudo precisa ser entendido agora. Existem coisas que só vão fazer sentido depois. Existem respostas que só virão no tempo certo. E enquanto esse tempo não chega, você precisa confiar. Hoje Deus está quebrando algo dentro de você. Está quebrando a necessidade de controle. Está quebrando a ansiedade. Está quebrando o medo. E está liberando algo novo. Confiança, paz, descanso. Porque o que Ele tem para você não vem através do desespero, vem através da fé. Não vem através do controle, vem através da entrega. E preste atenção nisso. O que está atrasado aos seus olhos não está atrasado para Deus. Existe um tempo perfeito, um alinhamento exato, uma hora certa para tudo acontecer. E quando esse tempo chegar, ninguém vai impedir. O que Deus preparou para você vai se cumprir. A promessa vai se realizar. A resposta vai chegar. O milagre vai acontecer. Mas até lá, você precisa permanecer. Permanecer crendo, permanecer confiando, permanecer firme. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo parece contrário, permaneça. Porque é na permanência que o milagre se manifesta. É na perseverança que a promessa se cumpre. Talvez você esteja à beira de desistir. Talvez você esteja pensando em parar, em abrir mão, em dizer que não vale mais a pena. Mas Deus manda te dizer agora, não desista. Você está mais perto do que imagina. O que você tanto pediu está mais próximo do que você pensa. E se você desistir agora, você pode parar exatamente antes do milagre acontecer. Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não erra. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, Ele vai fazer. Porque a palavra dele não volta vazia. O que Ele disse vai se cumprir na sua vida. Respira fundo agora. Acalma o seu coração. Deus está no controle. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, Ele está trabalhando. E o que está sendo preparado para você é maior do que você imagina. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. E a partir de hoje, você vai aprender a descansar. Porque quando você descansa em Deus, você para de viver em ansiedade e começa a viver em paz. Você para de lutar sozinho e começa a ver Deus lutar por você. Você para de se desgastar e começa a experimentar o sobrenatural. E essa é a palavra para você hoje. Confia, descansa, entrega, porque Deus já está cuidando de tudo. Existe algo acontecendo dentro de você, neste exato momento, mesmo que você ainda não consiga explicar. É como se uma inquietação estivesse sendo transformada em direção, como se o peso que você carregava começasse a se tornar leve.
E isso não é por acaso. É Deus ajustando o seu interior, é Deus reorganizando a sua mente, é Deus alinhando o seu coração com aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Porque antes de Deus mudar o cenário ao seu redor, Ele muda você por dentro. Antes de abrir portas externas, Ele abre caminhos internos. E é por isso que você precisa entender que o processo que você está vivendo não é perda de tempo, é preparação. Não é atraso, é alinhamento. Não é abandono, é cuidado. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando que nada está acontecendo, que tudo está parado, que as coisas não andam, que as respostas não chegam. Mas Deus está te dizendo, você está vendo com olhos naturais aquilo que está sendo movido no espiritual. Existe uma movimentação acontecendo agora que você não consegue perceber, mas que vai se manifestar no tempo certo. Existem conexões sendo preparadas, portas sendo alinhadas, oportunidades sendo posicionadas. E quando tudo estiver pronto, você vai perceber que nada foi por acaso. Cada detalhe, cada espera, cada momento de silêncio teve um propósito maior. O problema é que muitas vezes você quer ver antes de acreditar, você quer entender antes de confiar, você quer ter certeza antes de descansar. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele te chama para confiar primeiro, para descansar primeiro, para crer mesmo quando não há sinais. Porque a fé verdadeira não nasce daquilo que você vê, ela nasce daquilo que você decide acreditar. E hoje Deus está te chamando para uma decisão. Você vai continuar tentando controlar tudo ou vai finalmente confiar? Você tem tentado organizar a sua vida do seu jeito, tem feito planos, tem criado estratégias, tem tentado prever o futuro. E não há problema em planejar, mas o problema começa quando você coloca a sua segurança nesses planos e não em Deus. Porque planos podem falhar, pessoas podem falhar, circunstâncias podem mudar, mas Deus não falha. E quando você entende isso, você para de viver ansioso e começa a viver confiante. Você para de depender do que é instável e começa a se apoiar naquilo que é eterno. Existe uma paz que Deus quer derramar sobre você hoje, mas essa paz não vem quando tudo está resolvido. Essa paz vem quando você decide confiar mesmo sem ter todas as respostas. É uma paz que não depende das circunstâncias, que não depende do que está acontecendo ao seu redor. É uma paz que vem de dentro, que nasce da certeza de que Deus está no controle. E quando essa paz entra no seu coração, algo muda. Você deixa de se desesperar, deixa de se angustiar, deixa de viver em medo e começa a viver em descanso. Mas para isso, você precisa abrir mão de algo, o controle. Porque não existe descanso para quem quer controlar tudo. Não existe paz para quem tenta resolver tudo sozinho. Enquanto você insistir em segurar tudo, você vai se cansar. Enquanto você insistir em carregar o que não foi feito para você carregar, você vai se desgastar. E é por isso que Deus está te dizendo hoje, solte. Solte aquilo que você não consegue resolver. Solte aquilo que está fora do seu alcance. Solte aquilo que tem tirado a sua paz. Talvez existam situações na sua vida que parecem impossíveis, coisas que você já tentou resolver de todas as formas e nada mudou. E isso tem gerado frustração, tem gerado desânimo, tem feito você pensar que não tem mais solução. Mas Deus manda te dizer agora, aquilo que é impossível para você é possível para mim. Você chegou no limite das suas forças, mas Deus não tem limite. Você chegou no fim das suas estratégias, mas Deus não depende de estratégias. Ele age com poder, Ele age com autoridade, Ele age de formas que você nem imagina. E é exatamente quando você chega no seu limite que Deus começa a agir de forma mais evidente. Porque enquanto você ainda acha que consegue resolver, você não entrega totalmente. Mas quando você entende que não consegue mais, você solta. E é nesse momento que Deus se manifesta. É nesse momento que o sobrenatural começa a acontecer. Você precisa entender que Deus não está apenas interessado em resolver o seu problema, Ele está interessado em transformar você. Porque se Ele resolver tudo sem te ensinar nada,
você pode voltar para o mesmo lugar. Mas quando ele te transforma, quando ele muda a sua mente, quando ele fortalece a sua fé, você não volta mais para o nível anterior. Você cresce, você amadurece, você se posiciona de forma diferente. E esse é o processo que você está vivendo agora. Deus está te levando para um novo nível, um nível de confiança, um nível de fé, um nível de intimidade que você ainda não experimentou. Mas para chegar lá, você precisa passar pelo processo. E o processo nem sempre é confortável. O processo muitas vezes dói, confunde, cansa. Mas ele é necessário, porque é no processo que Deus te prepara para aquilo que Ele já preparou para você. Talvez você esteja pedindo uma resposta, mas Deus está te preparando para algo maior do que a resposta. Talvez você esteja pedindo uma solução, mas Deus está construindo uma transformação. Talvez você esteja pedindo uma porta aberta, mas Deus está te preparando para algo que você ainda não consegue imaginar. E por isso você precisa confiar. Mesmo sem entender, confie. Mesmo sem ver, confie. Mesmo sem sinais, confie. Porque Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Existe uma promessa sobre a sua vida que ainda não se cumpriu. Existe algo que Deus já declarou que ainda não se manifestou. E isso pode gerar dúvida, pode gerar insegurança, pode fazer você questionar. Mas Deus manda te dizer hoje, a promessa continua de pé. O que Ele disse, Ele vai cumprir. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, as pessoas podem duvidar, mas a palavra de Deus permanece. E talvez você esteja olhando para a sua realidade e pensando que não tem como isso acontecer. Mas Deus não trabalha com as suas limitações. Ele não depende das suas condições. Ele não precisa do cenário perfeito. Ele faz acontecer no meio do caos. Ele abre caminho no deserto. Ele traz solução onde não há saída. Você não precisa entender tudo para confiar em Deus. Você só precisa decidir confiar. E essa decisão muda tudo. Porque quando você decide confiar, você entrega. E quando você entrega, Deus age. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Existe algo novo sendo preparado para você. Existe um tempo novo chegando. Existe uma mudança acontecendo. E talvez você ainda não veja, mas já começou. Já foi liberado. Já foi determinado. Agora é questão de tempo. E até que esse tempo se manifeste, você precisa permanecer firme. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe abalar pelo que você vê. Não se deixe dominar pelo medo. Permaneça na fé. Permaneça na confiança. Permaneça na certeza de que Deus está no controle. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está trabalhando. E aquilo que hoje parece difícil, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de alegria. Aquilo que hoje você não entende, amanhã fará sentido. Porque Deus transforma dor em propósito, espera em testemunho, luta em vitória. E você vai viver isso. Existe um momento na caminhada com Deus em que tudo parece silencioso, como se as respostas tivessem sido interrompidas, como se o céu tivesse ficado em silêncio diante das suas orações. E esse é um dos momentos mais difíceis, porque quando você ora e não vê resposta, quando você clama e não percebe movimento, a sua mente começa a criar dúvidas, o seu coração começa a se inquietar, e você começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Mas é exatamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. O silêncio de Deus não significa ausência, significa processo. Não significa preparação. Deus não parou, Ele está agindo em um nível que você ainda não consegue enxergar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um tempo em que as coisas não fazem sentido, em que você não vê avanço, em que parece que tudo está travado. E isso gera um cansaço profundo,
não apenas físico, mas emocional e espiritual. É aquele tipo de cansaço que não se resolve com descanso, porque vem de dentro, vem da alma. Mas Deus manda te dizer hoje que esse cansaço não é o fim. É o sinal de que você está chegando em um novo nível, porque antes de Deus te levar para um lugar mais alto, Ele fortalece você por dentro. Antes de te entregar algo maior, Ele amplia a sua estrutura espiritual para sustentar aquilo que está por vir. Você não passou por tudo o que passou por acaso. Cada luta, cada dificuldade, cada momento de dor teve um propósito. Mesmo aquilo que você não entende, mesmo aquilo que parece injusto, mesmo aquilo que te fez questionar, Deus usou para moldar você. Porque existe uma versão de você que ainda está sendo formada, uma versão mais forte, mais firme, mais confiante. E essa versão não nasce no conforto, nasce no processo. Não nasce na facilidade, nasce na pressão. E talvez você tenha pensado em desistir. Talvez em algum momento você tenha dito dentro de si que não aguenta mais, que está cansado, que não vê mais sentido. E mesmo assim você continuou. Mesmo sem forças você seguiu. Mesmo sem respostas você permaneceu. E isso não foi por acaso. Foi Deus te sustentando quando você achou que não conseguiria continuar. Foi Deus te carregando nos momentos em que você não tinha mais força para andar. Existe algo que você precisa entender com clareza. Você não chegou até aqui sozinho. Deus esteve presente em cada detalhe, mesmo quando você não percebeu. Ele te protegeu de coisas que você nem viu, te livrou de situações que poderiam ter te destruído, te guardou em momentos em que você nem imaginava o risco. E se Ele te sustentou até aqui, Ele vai te levar até o fim. Porque Deus não começa algo na sua vida para deixar pela metade. Mas agora Deus está te chamando para um novo posicionamento. Não é mais tempo de viver pela emoção. Não é mais tempo de viver baseado no que você sente. É tempo de viver pela fé. Porque se você viver apenas pelo que sente, você vai desistir nos dias difíceis. Mas se você viver pela fé, você permanece mesmo quando tudo parece contrário. A fé não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. A fé não é ausência de dúvida, é escolha de confiar mesmo quando existem perguntas. E é isso que Deus espera de você agora. Uma decisão. Uma decisão de continuar, uma decisão de confiar, uma decisão de não parar no meio do caminho. Porque existe algo preparado para você que está além do que você já viveu. Existe uma nova fase, um novo tempo, uma nova história sendo escrita. Mas você precisa chegar até lá. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Você não pode voltar atrás agora. Talvez você esteja mais perto do que imagina. Muitas vezes, as maiores bênçãos estão a um passo de acontecer, mas é exatamente nesse momento que o cansaço bate mais forte, que a vontade de desistir aparece, que a dúvida aumenta. E é aí que muitos param. É aí que muitos desistem. Mas Deus está te dizendo hoje, não pare. Continue. Persista. Aguente mais um pouco. Confie mais um pouco. Porque aquilo que Deus está preparando é maior do que você pediu. É maior do que você imaginou. É maior do que você pensou que fosse possível. E quando acontecer, você vai entender por que demorou. Você vai entender por que foi difícil. Você vai entender por que teve que passar por tudo isso. Existe uma mudança acontecendo dentro de você agora. Talvez você não perceba, mas você não é mais a mesma pessoa de antes. Você cresceu, você amadureceu, você aprendeu. Aquilo que antes te abalava, hoje já não tem o mesmo efeito. Aquilo que antes te derrubava, hoje já não te destrói. Porque Deus está te fortalecendo. E esse fortalecimento não é apenas para você suportar, é para você avançar. Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você viva o propósito. Ele quer que você experimente aquilo que Ele preparou. Ele quer que você viva algo novo. Mas para isso, você precisa deixar o passado para trás. Não dá para viver o novo carregando o velho. Não dá para avançar olhando para trás. Não dá para crescer preso ao que já passou. Existem coisas que você precisa soltar. Mágoas, frustrações, decepções,
erros, culpas. Tudo isso tem te prendido, tem te impedido de avançar. Deus está te chamando para um recomeço, um novo começo, uma nova chance, uma nova história. Mas esse novo começa com uma decisão sua, a decisão de deixar para trás aquilo que já passou e se abrir para aquilo que está por vir. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você. Deus é especialista em recomeços. Ele transforma histórias, Ele restaura vidas, Ele faz tudo novo. E hoje, Ele está te oferecendo isso. Um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova vida. Mas você precisa aceitar, você precisa acreditar, você precisa se posicionar. Porque Deus não força, Ele convida, Ele não obriga, Ele chama. E hoje, Ele está te chamando você para confiar mais, chamando você para se aproximar mais, chamando você para viver algo mais profundo. Existe um nível de intimidade com Deus que você ainda não experimentou. Existe uma profundidade que você ainda não viveu. E Deus quer te levar para esse lugar. Um lugar onde você não depende das circunstâncias para ter paz. Um lugar onde você não depende das situações para ter alegria. Um lugar onde a sua confiança não é abalada pelo que acontece ao seu redor. Esse é o lugar da fé verdadeira. E é para lá que Deus está te levando. Talvez o caminho até lá não seja fácil, mas ele vale a pena. Cada passo, cada luta, cada desafio tem um propósito. E no final, você vai olhar para trás e perceber que tudo fez sentido. Que cada dor teve um motivo, que cada espera teve um propósito, que cada dificuldade te preparou. E você vai entender que Deus sempre esteve no controle, que Ele nunca te abandonou, que Ele sempre cuidou de você, e que tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Existe um momento na vida em que tudo muda, não porque as circunstâncias mudaram de repente, mas porque algo dentro de você foi transformado. E esse momento é quando você decide confiar em Deus de verdade, não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece incerto. Porque a verdadeira fé não nasce nos dias de vitória, ela nasce nos dias de silêncio, nos dias de dúvida, nos dias em que você não entende nada, mas ainda assim escolhe acreditar. E talvez seja exatamente esse o ponto em que você está agora. Um ponto em que você precisa tomar uma decisão, continuar confiando ou desistir, continuar caminhando ou parar, continuar acreditando ou se entregar ao medo. E essa decisão não depende de ninguém, depende de você, porque Deus já fez a parte dele. Ele já te chamou, já te sustentou, já te trouxe até aqui. Agora é você quem precisa dar o próximo passo. Porque existe algo que você precisa entender hoje com toda a clareza. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te sustentou até aqui para te deixar cair agora. Ele não te fez resistir até aqui para te ver desistir no final. Existe um propósito em tudo isso. Existe um plano maior sendo construído, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado que está demorando demais, que as coisas não estão acontecendo no tempo que você esperava. Talvez você tenha comparado a sua caminhada com a de outras pessoas e se sentido atrasado, se sentido esquecido, se sentido deixado de lado. Mas Deus manda te dizer hoje que você não está atrasado. Você está no tempo certo. O tempo de Deus não é o seu tempo. E aquilo que Ele está preparando para você exige um processo que não pode ser apressado. Porque quando Deus faz, Ele faz completo. Quando Deus entrega, Ele entrega no momento certo. E quando chegar a sua hora, ninguém vai impedir, ninguém vai bloquear, ninguém vai tirar aquilo que é seu. O que Deus tem para você está guardado, protegido, reservado. E vai chegar até você no tempo certo. Mas até lá, existe algo que você precisa fazer: permanecer. Permanecer firme, permanecer acreditando, mesmo quando tudo parece contrário. Porque é na permanência que a promessa se cumpre. É na perseverança que o milagre acontece.
É na continuidade que a transformação se completa. E talvez você não perceba, mas você já venceu muitas coisas. Você já superou situações que achou que não conseguiria. Você já passou por momentos que pareciam impossíveis. E você está aqui, respirando, de pé, continuando. Isso já é prova de que Deus está com você. Isso já é prova de que Ele não te abandonou. Mas o que Deus está preparando agora é diferente. Não é apenas sobre sobreviver, é sobre viver algo novo. Não é apenas sobre resistir, é sobre avançar. Não é apenas sobre aguentar, é sobre conquistar. Existe uma nova fase se abrindo, uma nova porta sendo preparada, um novo caminho sendo alinhado. E essa nova fase não será como as anteriores, porque agora você não é mais o mesmo. Agora você tem mais experiência, mais maturidade, mais discernimento. Agora você aprendeu a confiar, aprendeu a esperar, aprendeu a depender de Deus. E é exatamente isso que te torna pronto para viver o próximo nível. Mas existe um detalhe importante. Você precisa se posicionar. Não basta apenas esperar, é preciso acreditar. Não basta apenas acreditar, é preciso agir. É preciso dar passos, mesmo sem ver o caminho completo. É preciso confiar, mesmo sem ter todas as respostas. É preciso avançar, mesmo com medo. Porque Deus não revela tudo de uma vez. Ele revela conforme você caminha. Ele não mostra o final. Ele mostra o próximo passo. E cada passo de fé abre caminho para o próximo milagre. Então hoje, Deus está te chamando para se levantar espiritualmente. Para parar de viver preso ao medo, preso à dúvida, preso às circunstâncias. Ele está te chamando para olhar além do que você vê, para confiar além do que você sente, para acreditar além do que parece possível. Porque existe algo maior do outro lado da sua decisão. Existe algo novo do outro lado da sua fé. Existe uma transformação que começa no momento em que você decide não desistir. E talvez tudo o que Deus está esperando de você hoje seja isso. Uma decisão de continuar, uma decisão de confiar, uma decisão de não parar. Porque quando você decide continuar, Deus libera força. Quando você decide confiar, Deus libera direção. Quando você decide não desistir, Deus libera o milagre. E é nesse momento que tudo começa a mudar. Não necessariamente do lado de fora, mas primeiro do lado de dentro. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda você. Antes de transformar a situação, Ele transforma o seu coração. E quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Então não olhe mais para o que está dando errado. Não olhe mais para o que parece impossível. Não olhe mais para aquilo que te desanima. Comece a olhar para Deus. Comece a lembrar de tudo o que Ele já fez. Comece a confiar naquilo que Ele prometeu. Porque Deus não falha. Deus não mente. Deus não volta atrás. Tudo o que Ele disse, Ele vai cumprir. E talvez você não saiba como. Talvez você não saiba quando. Mas uma coisa é certa. Vai acontecer. Aquilo que você tanto espera, vai acontecer. Aquela resposta que você tanto busca, vai chegar. Aquela mudança que você tanto precisa, vai se manifestar. Mas você precisa continuar. Continue mesmo cansado. Continue mesmo sem entender. Continue mesmo sem ver. Porque Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está preparando algo que você ainda não consegue imaginar. E quando acontecer, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada espera, cada momento difícil valeu a pena. Porque Deus foi fiel. Porque Ele cumpriu. Porque Ele fez além do que eu pedi, além do que eu imaginei. E esse é o momento em que a sua história muda. Esse é o momento em que o testemunho nasce. Esse é o momento em que aquilo que era dor se transforma em vitória. Então hoje, não ignore essa mensagem. Não deixe isso passar como apenas mais um vídeo, mais uma palavra. Receba isso como algo direto de Deus para você. Se você acredita, se essa palavra falou com você, faça um ato de fé agora.
Declare com a sua boca, escreva com o seu coração, diga amém. Porque quando você declara, você se posiciona. E quando você se posiciona, algo começa a se mover. E mais do que isso, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque Deus não fala apenas com você, Ele usa você para alcançar outras vidas. Aquilo que te fortalece também pode fortalecer alguém. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Em cada passo, em cada luta, em cada momento. E Ele vai te levar até o fim. Confie. Continue. E não desista.